Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uns slides. Bom, escolhi como título Confissão Universal. E vocês logo vão entender o porquê, tá? Mas antes, eu gostaria de ler com vocês uma história que está lá em 2 Crônicas 36, dos versos 11 a 21, que é a história de um rei, né, do reinado dos Zedequias. Eu vou ler aqui junto com vocês. Se você estiver com a sua Bíblia, já busque ela aí. Se não estiver, já pegue ela, porque a gente vai ver vários textos. Eu vou, alguns, né? A maior parte deles eu vou trazer os textos escritos aqui nos slides, mas é bom você ter para você ir anotando, marcando aí num caderninho ao lado, tá bom? Bom, o texto de 2 Crônicas, no capítulo 36, especificamente nesses versos, vai falar sobre o reinado de Zedequias. E eu vou ler com vocês a partir do verso 11. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Profeta Jeremias aqui é o mesmo profeta Jeremias do livro de Jeremias da Bíblia. Tanto que se você for lá ler, lá pelos capítulos, a partir, se não me engano, do capítulo 25, você vai ver a parte da história do lado de Jeremias, tá bom? Então, profeta Jeremias. Também o rei se revoltou contra o rei Nabucodonosor. E este é o mesmo rei Nabucodonosor que tem lá na história de Daniel, no livro de Daniel, tá? Que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Então, o rei Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor e tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações, contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e o lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as palavras e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus os entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. E este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os reis e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Quando eu li esse texto, me veio à mente: será que foi aqui que Daniel foi levado como escravo? Daniel já tinha sido levado como escravo há uns 2 reinados antes, tanto que quando você vai ler primeiro Daniel, vai estar lá falando qual era a época do rei, que é o Jeoaquim, tá? Então, Daniel já estava lá quando isso aconteceu, tá? Houve alguns momentos que o povo foi levado ao exílio para a Babilônia. E finalizando aqui no verso 21, a terra desfrutou o seu descanso sabático. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Então, nós vemos aqui o quê? Na história, resumindo assim alguns pontos principais. O rei Zedequias fez o que o Senhor reprova, ele não se humilhou diante do profeta Jeremias,
todo o povo também se tornou infiel, também zombou dos profetas, não aceitaram as mensagens de Deus. Deus permite que Nabucodonosor ataque Jerusalém e tudo é levado do templo, inclusive muitos morrem e muitos são levados exilados para lá como servos, como escravos. E neste momento termina o capítulo falando que a terra teve um descanso sabático. Que engraçado, né? A terra teve um descanso sabático. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, nossa, como Deus é muito perfeito e consistente nas suas leis. Porque onde a gente vê na Bíblia sobre falar que a terra precisa de um descanso? Quando o povo recebeu uma ordem que, a cada período de tempo, eles precisavam deixar a terra em descanso, né, a cada 7 anos, para que ela pudesse ter a sua força novamente, para que ela pudesse recuperar a sua vitalidade. E esse período também serviria para que os pobres desfrutassem dela. E aí eu pergunto para vocês, em que outra história da Bíblia também vemos um descanso da terra? Se você souber, põe aí no chat do YouTube qual é a outra história da Bíblia que a gente lê onde fala sobre que a terra vai ter um descanso. Vamos ver se alguém sabe. Eu vou já revelar aqui para vocês, então. Quando nós falamos do milênio, serão 1000 anos em que a terra estará em descanso. Mas o que é um milênio mesmo? Vamos lembrar um pouquinho do que significa? Quais são os eventos que marcam o início do milênio? Nós vamos ler juntos, né? É, só fazendo um resumo, o milênio, para quem não estudou, para quem ainda não leu ou não sabe, durante, né, 6.000 anos, Jesus ele tem plantado a semente do evangelho. Assim como a gente vê também um paralelo com a história ali que a gente acabou de ler, de Deus falando, de Deus avisando, alertando que Jesus vai voltar e que o povo precisa se preparar. E Jesus vai vir ao mundo como rei, né, para fazer a colheita do seu povo. Só que alguns serão o quê? Fulminados pelo poder de sua vinda e o restante vai ser levado para o seu reino eterno. E aí, o nosso mundo sofrerá, né, ou desfrutará, na verdade, de um descanso sabático que vai durar 1000 anos, quando os santos forem levados ao céu, junto com Jesus. E durante esses 1000 anos, vai acontecer algumas coisas que a gente vai relembrar aqui, tá? Então, vamos ler primeiro o que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que marca ali o início? Uma das coisas que marcam, que vai ter o milênio, ele vai começar após o quê? Após Jesus voltar do céu e, né, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, com grande alarido, não vai ser uma vinda silenciosa. Aqueles que morreram em Cristo, os justos que estão mortos, vão ressuscitar primeiro, né? E a gente chama isso, inclusive, da primeira ressurreição. Vamos ler o próximo texto. Em Apocalipse 20, do verso 4 e o verso 5. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, e essa é a primeira ressurreição. Vamos só ficar com a parte do texto que fala que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, e que essa é a primeira ressurreição. Então, o que marca o início é isso que eu acabei de falar. Depois da volta de Jesus, quando os salvos
juntos os salvos que estavam vivos e os salvos que estavam mortos e foram ressuscitados, se encontram com Jesus e vão para o céu. É aí que começa o milênio. Mas o que que acontece, então, nessa... Vai ter uma ressurreição? O que que acontece nessa primeira ressurreição? Vamos ler alguns textos. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, qual é uma das coisas que vai acontecer? Seremos transformados no quê? Num piscar de olhos, né? Filipenses 3:21 fala o quê? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que mais vai acontecer depois dessa primeira ressurreição? Além de ter o corpo transformado, vai ser transformado num corpo glorioso. Olha só. Segundo Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vai ser revelado alguém ali, o ser ali que é o iníquo, e que vai ser morto depois, né? Vai ser aniquilado, porque ele morrerá. Em Apocalipse 16, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Veja, neste momento, o que acontecerá quando houver a primeira ressurreição? A natureza vai ter manifestações também, vai ter trovões, vai ter relâmpagos, vai ter grande terremoto, vai ter granizo, ilhas e montes saindo do lugar, tudo isso vai acontecer. E lá em Apocalipse 21:2 fala, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, neste momento, Satanás, ele fica como que preso nesta terra. Preso porque ele não vai estar literalmente amarrado em correntes, mas preso porque ele não vai poder sair desse espaço e não vai ter a quem tentar. E a gente já vai entender por que que ele não vai ter a quem tentar. Então, assim, resumindo, o que que acontece na primeira ressurreição? Os mortos justos ressuscitam, os corpos são transformados, vai ser revelado o iníquo e ele vai morrer, né? Falando aqui de Satanás, manifestações na natureza, e Satanás vai ficar preso também, né? Inclusive antes dele ser eliminado completamente. Mas se tem uma primeira ressurreição, para ter o nome primeira ressurreição, significa que vai ter uma segunda ressurreição. E quando que ela vai acontecer? Para isso, a gente precisa ler os textos de João 5, 28 e 29, que fala assim, ó: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, vai haver duas ressurreições: os que fizeram bem em uma ressurreição e os que fizeram mal em outra ressurreição. Em Apocalipse 25 fala que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, a primeira ressurreição, a gente sabe que ela vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. E essa primeira ressurreição contempla quem? Os santos que vão ressuscitar para viver com Jesus. Todo o resto que não foi justo, né? Que não vai receber a salvação, eles vão permanecer mortos durante os 1000 anos. E os que estiverem vivos e forem ímpios também vão morrer, né? Neste momento também. E até que passe os 1000 anos,
todos esses mortos não revivem. E é por isso que Satanás não vai ter ninguém a tentar, porque ele e os seus anjos vão estar ali, né? Sem nenhum ser vivo por perto, além deles mesmos. E então, depois do milênio, depois dos 1000 anos, há essa segunda ressurreição. Então, os que fizeram bem ressuscitam para a vida, quando Jesus volta, e os que fizeram mal ressuscitam para serem condenados, para ter uma morte eterna, que vai acontecer depois do milênio. Mas então tá. Como, né? Só aqui um resumo, né? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Como então estará a Terra durante esses 1000 anos? O que a Bíblia diz de como que vai estar a Terra neste período? Vamos lá. Isaías 24:1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Jeremias 4:23-26 fala assim: E observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Gente, guardem essa frase aqui, ó. Quando Jeremias fala que observou a terra e ela era o quê? Sem forma e vazia. Guardem isso que a gente vai voltar nessa frase aqui mais para frente. Vamos ler o próximo texto. 25, Jeremias 25:33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Então, como é que estará a terra durante esses 1000 anos? Vai estar sem forma e vazia, como um deserto, sem ninguém vivo, e todos esses mortos não serão nem enterrados, e a terra vai estar completamente devastada. E os santos? Onde eles estarão durante os 1000 anos e o que eles estarão fazendo? João 14, verso 3 fala: E quando eu for, lembra quando Jesus fala esse texto? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse 24 fala que viu tronos, né? João viu tronos e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, nós sabemos que então os santos vão estar aonde? Com Cristo. Cristo fala lá no livro de João: olha, eu vou e vou preparar um lugar para vocês. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para estarem junto comigo. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que a gente vai estar com Jesus. A segunda coisa que a gente sabe, né? Que Jesus foi para onde? Para o céu preparar um lugar. Então, a gente vai estar com Jesus aonde? Nesses lugares o que ele preparou. Mas a gente leu nesses dois últimos textos, né, de Apocalipse e Coríntios, falando que vai haver um julgamento. Então, esses santos, esses justos, vão estar o quê? Julgando. Julgando. Só que tem um detalhe, né? Os santos estarão no céu e participarão do juízo.
esses santos eles não vão decidir quem está salvo ou perdido, porque isso já vai ter sido determinado por Deus. Mas eles simplesmente confirmarão os juízos de Deus e declararão que são verdadeiros e justos. Olha só que interessante. Então, tudo o que Deus fez, todos aqueles que não foram salvos, a gente vai entender e confirmar através desse momento de julgamento, que Deus foi verdadeiro e que Deus foi justo. Tanto que olha lá o que está em Apocalipse 22, 11 a 12, né? Porque Deus já determinou, né? Depois que Jesus voltar na segunda vida, já está firmado, já está proclamado quem é justo e quem é injusto. Então, quem é injusto, seja injusto a ele. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 15, verso 4, fala que quem não te temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E Apocalipse 19, 2, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Então, simplesmente o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Onde estarão, né? A pergunta aqui, ó. Onde estarão os santos durante os 1000 anos e o que estarão fazendo? Estarão com Jesus no céu e participarão do juízo. E que juízo é esse? O juízo para entender que verdadeiro e justo são as decisões de Deus. Entender o porquê tal pessoa foi salva e o porquê a outra pessoa não foi. Por que que aquela pessoa que eu pensei, nossa, mas aquela pessoa fazia tanta coisa na igreja e proclamava o evangelho, por que que ela não está aqui? E também para entender, nossa, mas aquele não foi o fulano que matou não sei quem? Matou milhares ou fez barbaridades? Como ele veio parar aqui? Então, nós vamos confirmar os juízos de Deus e declarar, e principalmente, eu acho que essa é a parte mais bonita, declarar que são verdadeiros e justos. Então, vai ter lá os 1000 anos onde tudo isso vai acontecer. Mas o que que vai acontecer no final dos 1000 anos? No livro de Zacarias, a gente tem essa resposta em Apocalipse também. Olha lá, Zacarias fala assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Esse verso, ele concorda muito com o que a gente lê em Apocalipse, olha lá, 21, verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Depois dos 1000 anos, então, é quando a cidade santa desce com os santos, com Jesus, com Deus, com todo mundo, desce para a terra. E onde ela se pousa, que a gente leu em Zacarias, em cima do Monte das Oliveiras. Então, a cidade santa, né, ou a Nova Jerusalém, que a gente tanto fala, né, que a gente tanto almeja, vai estar aqui na terra. E aí, fica a pergunta: o que que vai acontecer? Lembra,
Se a cidade santa vai descer para a terra depois do milênio, quem é que estava vivo aqui na terra? Satanás, certo? O que vai acontecer então, Satanás? Porque ele precisa ser solto dessa prisão, certo? Apocalipse 20, versos 5 e 7. Fala que, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, depois da primeira ressurreição, que aconteceu no início do milênio, os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Então, vai acontecer a segunda ressurreição, que é quando Satanás, depois dos 1000 anos, também vai ser solto. Então, imagina, toda aquela multidão que ficou morta vai ressuscitar e Satanás vai ser solto. E o que é que Satanás vai fazer com os ímpios quando esses ímpios ressuscitarem? Apocalipse 20 traz a resposta. Ele vai sair a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então, Satanás vai reunir aquele batalhão, que eu vou chamar aqui de zumbis, de mortos-vivos, porque eles não. Pensa, gente, quando houve a primeira ressurreição dos justos, os que estavam mortos, eles tiveram seus corpos transformados. Aqui, os que vão ressuscitar depois dessa morte, não vai ter transformação de corpo. Eles vão transformar, não vão transformar, não, eles vão acordar ali daquela morte do jeito como eles estão. Então, assim, não vai ser uma cena muito bonita, né? E Satanás vai reunir todos estes para falar o quê? Para tentar atacar a cidade santa, cercar a cidade santa que desceu para a terra. E tá, depois disso, o que acontece? Neste momento crucial, o que fará com que tudo se detenha? Apocalipse 20 continua contando para a gente. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Peraí, só um instante. Isso. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, neste momento, olha, vi um grande trono branco, Deus aparece, e começa a fase final do juízo. Lembra? Lá durante o milênio, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma parte do juízo. Antes do milênio, já tinha acontecido a primeira parte do juízo, onde Deus fala quem está salvo e quem não está. Durante o milênio, os justos estão entendendo os juízos de Deus, e agora, neste momento, são abertos livros, e aqueles que morreram, que não foram salvos, vão entender o julgamento deles, porque eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas ali sobre a vida deles durante toda a vida deles. E por que que eles não estavam no grupo dos salvos? Veja, segundo as suas obras. Então, o que vai acontecer com esses ímpios? Alguns textos nos trazem essa resposta, mas vamos lá ler juntos, né? Romanos 14, 11 fala: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Filipenses fala que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Em Apocalipse, e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos.
pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vocês viram? Nos dois primeiros versos, fala que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Todo significa todos, tanto os santos quanto os ímpios, os justos e os ímpios, porque eles vão confessar que Deus é justo, que Deus é verdadeiro e que os seus juízos são justos. É neste momento que a gente volta ao título desse sermão, que vai acontecer uma confissão universal. E é a partir deste momento, né, depois disso, que toda a controvérsia do pecado será resolvida para sempre. Porque é neste momento que já está seguro, depois que todo mundo entendeu que Deus é justo, que vai ser seguro destruir o pecado e os pecadores, para que não haja uma segunda angústia. Inclusive, tem um texto que a gente vai ler sobre isso. Tem um sermão, depois, quem não assistiu, eu já preguei aqui na Vila Buarque, mas quem não assistiu, tem lá no meu canal, no YouTube, procura lá Adriana Maia no YouTube, quem não conhece, O Misterioso Mapa de Deus. Neste sermão, eu falo um pouco sobre qual é o mapa que Deus deixou para a gente, né? Para entender qual é o caminho que Ele pede para a gente seguir. Entender que Ele deixou esse caminho muito bem esclarecido. Mas nesse sermão a gente explica o porquê que Ele já não destruiu lá no início o pecado, porque Ele não destruiu Satanás quando Ele pecou lá no início. E por que que qual é o desenrolar dessa história? E teve algum outro texto que eu li aqui que está lá nesse sermão, mas aqui você entende que depois que todo juízo acontece, a gente entende que agora, sim, agora é seguro destruir todos os pecadores e todo o pecado. E veja, o que que acontece depois disso? Olha só, Apocalipse 20, a partir do verso 9 e o verso 15. Lembra que eu falei que Satanás vai querer juntar, né, o povo, os mortos ali para tentar atacar a cidade? Deus não vai permitir isso, por quê? No final do verso 9, de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lembra que a gente leu que vai ser aberto os livros e o livro da vida perante os mortos ímpios? O nome deles não está no livro da vida. Todo aquele que não está com o nome no livro da vida vai morrer neste momento. Apocalipse 20, 10, 14. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então, todos aqueles que ressuscitaram nessa segunda ressurreição, junto com Satanás e os anjos e todos aqueles que não estão com seu nome escrito no livro da vida, eles vão ser lançados no fogo, no lago de fogo, e vão morrer para sempre. Malaquias 4:3 fala: E pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor do Exército. Cinza, o que acontece depois que o fogo consome alguma coisa? Essa coisa vira cinza, não é mesmo? Se você já teve a oportunidade de fazer uma fogueira, ou se você já queimou um papel, por exemplo, no fogão ali, o que que acontece depois? Tudo se esfarela, tudo vira cinza, quando o fogo consome, quando acaba ali. E isso também vai acontecer com Satanás. Pela multidão das suas iniquidades, lá o texto de Ezequiel 28, 18, está falando ali sobre Satanás. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Então, Satanás vai ser destruído neste momento. E depois que o fogo apagar,
o que é que Deus fará para o seu povo. Vamos ler Isaías 65:17? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Alguns versos atrás eu falei para vocês assim: segurem esse verso na sua mente porque eu quero falar sobre ele. Lembra que a gente leu lá em Jeremias, no capítulo 4? Deixa eu voltar aqui para vocês. Jeremias, que, que logo no início fala assim: observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Onde na Bíblia você já leu essa expressão? Fala para mim, põe aí no chat se eu conseguir acompanhar com vocês. Onde na Bíblia a gente lê assim, que a terra era sem forma e vazia? Quando a gente lê Gênesis 1, deixa eu só voltar aqui no texto que eu estava antes. Em Gênesis 1. E aí nós lemos em Isaías 65:17 que Deus fala que cria novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas e nem mais se recordarão. Gente, a gente vai ter vindo do céu com a cidade santa para a terra, e a gente vai presenciar Deus criando a terra novamente, recriando, né? Eu não sei se vocês estão entendendo qual foi a minha emoção ao ler isso aqui, porque hoje, infelizmente, a gente vê muita gente discutindo sobre a criação, falando que não são dias literais, falando que não foi bem daquele jeito, enfim, que não acreditam naquele texto, né? Tem muita gente que não acredita, né, que a criação são dias literais e tudo mais, ou não acreditam, né? Como a criação se deu, né? Tem muita gente que acredita que a Terra surgiu de outras formas, mas a gente se vê no momento em que a Terra está sem forma e vazia, e a gente se vê no momento em que Deus está falando que cria novamente novos céus e nova terra. E a gente vai presenciar essa criação. Imagina Deus falando, haja luz, imagina Deus falando, é, é, surjam, né, as águas, separe os animais sendo criados novamente. Imagina tudo isso, gente. Como que vai ser especial poder ver Deus recriando a Terra? Segundo Pedro, né, complementa que fala que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por quê? Porque não vai haver mais pecado e vai ser tudo novo e tudo perfeito. Naum, né, é o texto que eu falei que eu ia citar, que fala que não se levantará por duas vezes a angústia, ou seja, não vai haver novamente o pecado aqui. Ele nunca mais vai se levantar. Imagina como que vai ser perfeito viver nessa terra, viver ainda mais com isso aqui, ó, onde Deus e os justos finalmente morarão. Apocalipse 21, verso 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vocês já pensaram que Deus e os justos vão morar juntos aqui na terra, que nós teremos Deus como nosso vizinho? Já pensou nisso? Que incrível, que especial, que maravilhoso que vai ser. E eu quero encerrar com essa colocação aqui. Você já pensou que Deus vai ser o seu vizinho? Queria que você refletisse nisso, sobre como Deus é perfeito
em tudo e como ele é consistente em tudo que ele deixa revelado na palavra dele. Nem mesmo um texto. Veja, o milênio, ele acaba sendo um período em que a Terra vai estar descansando, porque ela não vai estar mais sofrendo com tanta coisa ruim que é feita nela. Assim como lá atrás ele deu uma ordenança que a cada 7 anos a Terra falou para o povo, a Terra precisa descansar para ela recuperar a vitalidade. E aí Deus escreve que vai ter um momento que é o milênio que a Terra vai ficar em descanso e que depois do milênio ele vai reconstruir tudo, que ela vai estar também pronta para essa reconstrução. Eu achei isso muito assim incrível esse paralelo. E pensar, né, e finalizar pensando que eu vou poder, que nós vamos poder ver Deus criando tudo novamente e poder viver com Ele ali como vizinho. Você está pronta para esse dia? Eu espero muito em Deus que você esteja se preparando para esse encontro e que sua vida, cada dia, seja de muita comunhão com o Eterno. Amém? Que Deus abençoe muito você.